Olá, pessoal. Ana Vivian por aqui e hoje eu vou testar aqui com vocês essa belezura aqui, que é o pincel Escoda da linha Ultimo Cerdas Sintéticas. Ele é um pincel estilo mop, que significa que é um pincel para você carregar as aguadas, né? Para camadas bem aguadas e abundantes. É um pincel que ele tem esse bojo maior, né? Apesar da numeração dele, se você for pegar pincéis de linhas que não são dessas estilo mop, assim, bem gordinhas aqui, né? Bem bojudinhas, são pincéis que acompanham uma numeração diferente, né? Então ele é um pincel bem grande, mas ele é um pincel, se for considerar um formato A4, que é a folha que eu vou usar aqui hoje para o teste, é um pincel que tem um tamanho adequado para aguadas nesse tamanho de página. Então, principalmente para trabalhar paisagens, já é quase que uma numeração limite. Se você procura, de repente, trabalhar formatos maiores, A3, né? 30 por 40 aí acima, aí já precisa de uma numeração mais alta aqui e você ter um pincel com uma quantidade de cerdas tamanho também bem maior para você ter a área de superfície, né, nessa pincelada. Então, eu vou começar com alguns testes que eu procuro fazer em todo pincel novo que chega aqui, né? Se eu comprei, eu quero testar o comportamento dele. Quero conhecer esse pincel antes de chegar lá no meu trabalho e ter surpresas, né? Eu não quero ter surpresas quando eu estou no trabalho final. Então, eu faço alguns testes para conhecer o comportamento do material, saber o quanto de água que ele vai carregar, qual a espessura do traço mínimo, qual a espessura do traço máximo. E agora eu vou dar uma embarangada aqui na minha mesa, porque ela tá assim bonitinha só aqui para primeira apresentação. Vamos começar aqui com o meu pano podrinho, que é esses paninhos tipo de cozinha, assim, que eles seguram bastante água. Eu gosto de usar ele úmido aqui, facilita a absorção do excesso, tanto de água quanto se já tem alguma mescla no meu pincel. Vou dar uma pré-umedecida aqui na minha paleta. Esses testes de material, principalmente pincel, você pode aproveitar todos os restinhos de tinta e até usar de repente cores que você comprou e não gostou muito, que não são aquelas cores usuais que você costuma trabalhar, até para ir gastando elas, né? É só mais para saber o quanto que esse material vai carregar, vai usar e que tipo de comportamento que ele vai oferecer. Então ele vem engomado, né? Esse pincel vem com uma gelatina que alinha as cerdas e até protege essas cerdas e a ponta do pincel no transporte. Então, assim que você adquire um pincel novo, é interessante você deixar ele um instantinho em água corrente. Aqui no meu quase que está no limite, mas uma outra coisa importante para preservar o seu pincel é evitar molhar, mergulhar o pincel nessa área aqui, porque a água pode infiltrar aqui pela virola do pincel e começar a dar deterioração no cabo. Então, uma boa prática aí é um potinho mais raso, você lava a cerda e não molha essa parte aqui, evita molhar. E quando for guardar, né, depois que você tirou aí essa goma das cerdas com cuidado, não amassa a cerda do pincel quando você está tirando a goma que ele vem de fábrica. Tenta fazer movimentos assim, ó, quando você está lá na água corrente, né? Pode ser água morna, não água muito quente, nem assim que vá alterar o tipo da fibra, né? Água muito quente pode amassar a fibra. Então você vai fazendo movimentos assim com a tua própria mão e a água morna, a água a temperatura ambiente aí também serve. A água morna é um pouquinho mais fácil, tá? Ai, não tava pegando na. Ó, então quando você for tirar a goma, você pode usar lá debaixo da torneira movimentos assim, ó. E aí você não vai, de repente, dobrar a cerda com essa goma ainda muito rígida e de repente amassa, né? Dobra e
pode estragar a cerda do seu pincel. Então, depois que você sentir que ele tá bem amaciado, que você sente que ele tá com a cerda ó, macia, você já pode começar a trabalhar com ele. Uma coisa bem interessante já de cara, assim, que eu notei nesse pincel, foi que, diferente de outros pincéis de cerda sintética que eu já usei, ele tem memória igualzinho ao pincel de cerda natural. Então, quando você seca ele aqui, ó, você dobrou ele, ele fica. E isso é bem interessante para efeito de textura, você ter essa estabilidade aqui na cerda quando ela está mais enxuta. E aí você também tem uma possibilidade de moldar essa cerda para criar efeito de textura aí. Para mim, que uso pincel para fazer textura de pelagem animal em retrato, é um tipo de comportamento muito desejado, que você molde e texturize as cerdas. Então, a gente vai fazer aqui agora alguns testes. Ele já está com a cerdinha bem hidratada. Tô com uns restinhos de tinta aqui, posso aproveitar todos eles juntos. Esse pincel mais bojudão assim, olha como ele suga toda a mescla que tinha ali no pocinho, né, do godê. E o interessante é que você deixa ele absorver em todo o corpo da cerda aqui para testar a máxima capacidade, né? Depois, se você quer remover o excesso, ó, você dá uma raspada aqui no canto que ele libera, ele solta. Eu vou até querer mais água aqui, que eu quero que ele fique bem encharcado de tinta mesmo. Vou pegar esse amarelo ocre aqui, que é um pincel que é uma cor que eu não uso muito. E ela é mais opaca, então vai dar para ter uma noção aí também do quanto que ele tá absorvendo aqui na cerda. Não sei se vai pingar, talvez pingue, mas dá para ver o ocre aqui bem uniforme em volta de todo o corpo dessas cerdas aqui, né? Ele vai pingar, ó, o excesso. Então, não, no meu cobalto não, cara. Tem que absorver aí. No meu cobalto não. Não quero contaminação de ocre aqui. Pronto. Então vamos lá, bem carregadão. Quero ver quanto de área ele vai cobrir numa carga só. Geralmente em paisagem a gente usa um degrauzinho na prancheta para fazer céu, né? Para fazer as primeiras camadas, a gente deixa aquela bolsinha e a inclinação aqui da prancheta faz com que a força da gravidade também colabore com a gente. Aqui já está quase acabando, ó, mas ainda tem, se eu voltar aqui ele cobre. Já está quase terminando essa carga. Deixa eu ver se eu dou uma giradinha, se ele pega um pouco mais. Numa carga só, praticamente cobriu a página inteira, né? Agora, nesse restinho aqui, eu vou fazer os outros testes. Lembrando que pincel, mop, esses pincéis mais cheios de cerda, que são para carregar mais água, eles não são muito bons quando você precisa fazer uma inserção de pigmento. Por quê? Ele vai acabar desperdiçando muito do teu pigmento. Então, se você precisa trazer um pigmento pontual, aí numa camada úmida, que você quer fazer um efeito de difusão com mais intensidade de pigmento, até dá. Vamos fazer um teste aqui, que eu vou aproveitar e limpar aqui esse ocre que caiu no meu cobalto e pegar um pouco do ultramar aqui também, nessa área aqui que ainda está úmida. Se eu quero fazer uma inserção intensa de pigmento, ele permite, mas eu peguei, ó, só com a pontinha aqui do pincel para fazer esse efeito. Porque eu não quero que fique pigmento em todo o corpo aqui dessas cerdas, né? Eu quero só fazer um traço, de repente um efeito mais difuso, e eu não quero gastar pigmento absorvido em todo esse bojo aqui de cerda, como eu fiz na primeira camada.
Então, eu achei ele bem versátil para isso, assim. Eu já venho usando esse pincel já há algum tempo. Ele foi um apoio do pessoal da Start Watercolor, junto com um caderno maravilhoso que eles me enviaram, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o Sketchbook Passaporto, com essa capa linda aqui, super resistente, e foi um apoio deles para uma experiência aí de plein air, de viagem pela Patagônia. Então, depois eu vou mostrar para vocês algumas pinturas que eu fiz aqui nesse caderno, e que foram feitas com esse pincel Escoda. E também vou fazer uma paisagem aqui junto com vocês, numa das folhas da seleção, porque ele vem a várias seleções aqui de papéis diferentes. Que inclusive você pode escolher quais que você quer que venha, pode comprar refil e tudo mais, é bem legal. Então fica aí o meu agradecimento ao pessoal da Start e a Thaís, que viabilizaram aí essa experiência tão legal. E aí agora eu vou pegar aqui só com a pontinha uma carga mais intensa de tinta para testar a precisão dessa ponta aqui. Vou começar aqui. Quando eu quero fazer, não sei se vocês perceberam, mas quando eu quero fazer uma área maior, mais fluida, eu tendo a pegar mais aqui atrás no cabo. E quando eu quero mais precisão, mais ou menos como a gente segura o lápis, né? Se quer uma pincelada mais gestual, mais solta, quanto mais atrás aqui você for segurar no pincel, melhor. E eu achei que o tamanho do cabo é, assim, excelente para isso, porque você tem uma firmeza aqui, ele é um pincel pesado, né? Então, é pesado no sentido de que está equilibrado com a quantidade certa que ele tem. Então, esse cabo mais largão aqui não é à toa, né? Ele tem esse equilíbrio, esse balanço aqui, né? E quando você pega mais aqui atrás, esse peso do cabo, ele ajuda na fluidez da tua pincelada. Então, às vezes, eu tenho aqui alguns pincéis bem baratinhos, que são esses de caligrafia, e às vezes eles vêm nesses cabinhos plásticos, assim, oco, e ele é super leve. Às vezes ele até me escapa da mão, porque às vezes eu tô segurando aqui atrás, ele é muito levinho, eu deixo cair, e é interessante ter um contrapeso no pincel. E não é à toa, né? Essas marcas assim mais tradicionais, elas têm um estudo muito assim preciso, né, nessas características que os artistas procuram nos materiais, né? Então, vamos lá. Pegada mais aqui embaixo para pincelada mais de precisão para testar essa pontinha. Bem fininha. E se eu quiser testar a amplitude máxima e mínima, começa fininho, pressiona e solta. Vamos ver como é que seria em curvinha aqui. E ele ainda continua com bastante carga, né? Eu quero sentir também como que vai o movimento, né? Se eu precisar fazer uns movimentos mais aleatórios, mais alongados, que tipo de pincelada ele vai me proporcionar. Até o tanto que ele solta de umidade aqui, né, de carga dessa pocinha, é interessante observar. Que isso vai mudar de tipo de cerda de um para outro, vai mudar também conforme o desenho, né, dessas cerdas. Tem alguns que vêm amarrados, tem alguns que vêm com virola, isso também muda um pouquinho. E agora eu quero tirar um pouco a carga dessa umidade e dar uma descabelada aqui nele para testar textura. Então, de repente, para fazer um matinho, uma vegetação, ou se eu quero fazer uma textura de pelo, trabalho bastante com retrato.
ele permite uma certa textura também. Vou incrementar um pouco aqui a carga. E esse comportamento de a gente dobrar ele e ele ficar é muito interessante para dar variabilidade durante o processo da pincelada ali, né? Então eu posso vir aqui, deixar uma camada já com uma certa textura, e aí eu pego mais intensidade de pigmento e eu consigo intervir de uma forma, se eu inclino mais, se eu giro um pouco, eu tenho uma pincelada mais fina, né, com essa textura. E se eu deixo ele mais largo, eu vou ter uma pincelada mais larga. Então, esses potenciais que é interessante testar, né? Você molda o pincel lá no godê e brinca aí com essas texturas. Quer mais seco? Dá uma encostada lá no paninho úmido, o pano absorve o excesso da umidade da cerda, mas mantém pigmento aqui, né? Vamos ver se ele abre mais. Então, é esse tipo de teste que eu costumo fazer, o quanto ele dobra. Ah, e um outro que eu não fiz ainda também, que é os de quanto que ele vai respingar, né? Esse aqui eu já testei ele em paisagens e ele não tem essa cerda tão leve assim a ponto de respingar só de bater, ó. É bem pouquinho. Alguns que eu tenho aqui de cerda natural, esses de caligrafia, numa carga dessas, eles soltam bastante respingo, assim, né? Então, esse aqui, ele já não é tão propício para isso, ó. Bem aleatório. Esse tipo de coisa é legal testar num material que você não vai ter compromisso nenhum, né? Não vai testar isso num trabalho final aí. Mas vamos ver se eu der uma ajudinha aqui, que tipo de efeito ele me proporciona. Ah, com menos água, ó, uns respinguinhos interessantes. Vamos ver sem sujar a mão. Agora a mão da pessoa já fica toda manchada, né? Tem um potinho com água aqui. Se eu carregar mais esse pincel e não quiser sujar minha mão, também dá. Uso o cabo de um outro pincelzinho para ajudar aí a fazer esses efeitos. Então, sempre que você adquirir aí um pincel, faz esses testes, conhece o comportamento dele, e aí você já sabe que potencial vai ter aí de escolha, né, de efeitos no trabalho que você pretende criar. É um pincel que carrega bastante água, vocês viram que foi quase página inteira, né? Faltou aí um terço, praticamente. Um quarto, praticamente, né? Metade da folha aqui. É uma área bem grande. Se a gente faz aquele uso da pocinha e carrega mais vezes, dá para cobrir a página inteira, não precisa escassear tanto como eu deixei ficar aqui, né? Quase com a pincelada mais rasgada na textura do papel. Mas atende muito bem, principalmente para o uso que eu faço, que geralmente é nesse formato mesmo, né? E agora eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos que eu fiz com esse pincel nessa viagem de plein air. E aí a gente vai aquarelar juntos uma paisagem dessa coleção aí, dessa viagem. Vou afastar aqui um pouquinho. Vou dar uma limpada nessa bagunça. Para apresentar para vocês esse caderno, que é muito legal. Ele tem esse tipo de encadernação inteligente em que você pode destacar as folhas, né? A seleção que o pessoal da Start me enviou tem uma variedade de papel de celulose com gramaturas mais leves, até papéis com textura rugosa e mescla com algodão.
Tem vários tipos aí de papel. Esse aqui é um fininho, né, que tem uma textura bem lisa, bem interessante quando você tem interesse em produzir algumas manchas mais espontâneas. Aqui algumas aquarelas que foram feitas no início da viagem, também estava conhecendo o papel. Eu acho que eu vou ter que virar para vocês verem melhor, né? Vamos voltar aqui. Essa aqui foi a primeira. Foi um fim de tarde, um dia bem úmido. Apesar de ser um papel de celulose, se não me engano é o 200 gramas. 200 gramas. Como estava um dia bem úmido, ele segurou a umidade por bastante tempo. Eu só tinha 15 minutos. E aí eu acabei não fazendo tanto efeito a seco, porque estava ainda bastante molhado o papel, mesmo sendo celulose fininho. Depois a gente tem esse aqui, que foi num dia um pouco difícil. E aí a gente parou na beira de um lago e tentei produzir aqui no avesso, umas nuvenzinhas, o reflexo do lago. Esse aqui foi um pôr do sol longo, já na Patagônia, Península Valdez. Esse aqui foi um que eu não gostei muito, acho que eu não escolhi muito bem a composição. E a luz mudou muito rápido, eu tava assim no meio do dia e mudou muito rápido. Eu comecei com uma cor, depois já tava um outro esquema de cores, foi um pouco difícil de acompanhar. Esse aqui também foi num fim de tarde, esse aqui já foi no Parque Patagônia. É um parque de acesso gratuito muito legal que tem perto da cidade de Perito Moreno, não confundir com o Glaciar Perito Moreno. Aqui já foram algumas pinturas que eu fiz no retorno, a partir de referência de fotos, né, dessa viagem. Depois aqui já muda o papel, ó. Aqui a gente vai para um 25% algodão de textura fina. E aí aqui, esse foi um plein air dentro do carro, feito lá em Cholila, no lugar que a gente acampou. Esse aqui foi o último plein air de Patagônia, que já foi na região de Xosmalau, uma laguna. Aí pulou, ainda tem bastante papel aqui para usar. Esse aqui já é um papel de textura fina, 50% algodão. Esse aqui eu achei bem legal essa textura, segura bastante tempo a umidade, mesmo sendo só 50% algodão. Ele dá um comportamento com difusão, com dispersão na expansão bem legal. E mantém as cores bem vívidas, assim, ele não esmaece tanto quanto eu tenho, assim, experiência com outros papéis que tem 100% algodão. 100% algodão, em comparação com celulose, ele esmaece bastante as cores depois que seca aquela camada, né? E esse aqui até ficou bastante intenso, assim, vibrante, porque eu tava esperando, foi a primeira vez que eu fiz nesse papel, tava esperando que fosse esmaecer pela quantidade de algodão que ele tem, e não esmaeceu quase nada, né? Manteve muito bem a vibração das cores. Esse aqui já foi um plein air no Lago Epuyén, e aqui no avesso desse lugar, o avesso da cena que estava diante de mim, né? Então eu fiz o registro da foto e depois eu pintei esse retrato aqui do André já aqui em casa, né? Mas era no mesmo lugar. Então estou mantendo esse sketchbook aqui temático dessa viagem. E aqui já foi lá no Parque Torres del Paine e também uma pintura já aqui no ateliê, a partir de referência de foto, né? Que eu registrei lá nesse dia. Ainda tem algumas folhas desse papel delicioso, quero pintar mais nele, acho que até hoje eu vou fazer essa pintura nele. E aqui o papel 50% algodão rugoso, né, grana grossa, 300 gramas também, que foi na Península Valdez também, o mesmo entardecer daquele outro, só que um pouquinho mais tarde. E aqui, esse último foi do mesmo camping lá, dos outros registros do Parque Patagônia. Que eu fiz duas pinturas nesse dia, foi uma no papel 200 gramas e essa aqui no rugoso, até para testar essa variação de um para o outro, né?
E a última folha desse papel e a última, esse aqui já foi aqui em casa também. E foi em Praia Bonita, um amanhecer, assim, espetacular também, essas cores. Foi, assim, incrível. Deu vontade de fazer plein air lá, porém, tava muito frio, ventando muito, e a gente tinha que sair cedo nesse dia. Então, acabou que eu só registrei a foto e pintei quando cheguei em casa. E o legal desse caderno, agora eu vou pegar a folha do 50% grana fina, é que você pode destacar ela aqui e voltar a colocar depois no caderno. Você encaixa ela de novo aqui, depois eu coloco. Essa aqui eu vou usar. Vou colar aqui na minha prancheta. Tirar esse trabalho aqui. Vou colar aqui na minha prancheta, ainda tem que abrir a foto referência aqui também. Todas as pinturas que eu fiz em plein air, eu não colei, eu fiz direto no caderno. E eu percebi que eles não ondulam muito fácil, principalmente os que tem mais algodão. Mas eu acho que isso se deve também a que eu estava aquarelando em lugares que tem a característica de ter o tempo bem seco. Então também o trabalho não ficava muito tempo molhado, né? Com exceção daquele primeiro, mas como era um papel mais fino, ele secou numa velocidade bem agradável, assim, bem coerente com o que eu estava querendo produzir. Enquanto isso, vou abrir aqui a minha foto referência. Onde que ela tá? Aqui. Também vai ser um entardecer que eu peguei referência da Península Valdez. É engraçado porque é uma área litorânea de leste, mas ela tem um pôr do sol para oeste, então fica aquele pôr do sol no mar, assim, por muito, muito tempo. Era verão e ficava dia, assim, até quase 10 horas da noite. Então, é um céu, assim, bem suave, bem interessante. Eu vou reduzir um pouco a composição aqui para baixo. Ele tá mais no meio. Eu quero fazer mais área de céu. Tem uma montanhazinha por aqui. O sol tá mais ou menos por aqui. Passam umas nuvenzinhas mais ou menos assim. E eu vou fazer um pouco mais inclinada a diagonal das nuvens mais pesadas que estão por lá, para dar uma incrementada na composição também. Aqui tem um trechinho de mar, e aí esse sol tá meio refletido em perspectiva. Para cá, faixa de areia úmida, marcas, carros que passam ali. E para cá tem uma ponta de pedras que termina na areia. E aqui tinham alguns veículos. Eu vou só dar uma sugestão. Para cá também tinha uma rua meio em diagonal, umas cerquinhas, para dar um pouco de perspectiva aqui. Esse papel também eu achei interessante que ele não puxa muito o grafite, então não contamina com o pozinho do grafite, né? Essa textura bem legal. Tinha alguns postezinhos também, alguns outros elementos para cá que quase nem aparece na foto, então também eu vou deixar ele mais abstrato por ali. E aqui tinha tipo um mastro que eu acho que eles têm uma chance, não sei se é cancela, né? Uma cancela para os veículos não passarem. Aqui tem mais um postezinho. Algumas coisas para puxar o olhar também com
alguma nitidez por aqui. Vou começar das cores mais claras. Vou dar uma limpada aqui nesse ossinho aqui para fazer essas cores mais claras. Eu não vou precisar de verde, então vou tirar isso aqui daqui também. Vou começar com esse amarelinho brilhante. Deixando uma certa umidade aí. Um amarelinho quente para começar a fazer essa parte em volta aqui do sol. Para não ter excesso aqui de umidade, vou absorver um pouquinho. Aqui ele tem uma interferência de nuvem que entra. Um pouco mais carregado agora aqui para baixo. Conforme esse céu desce. E eu posso usar da textura aqui para espalhar um pouco mais essa cor. Vou contaminar um pouco essa área do mar aqui com esse reflexo. O pincel pega a cor bem na pontinha, né? Então fica bem fácil de ter pigmento nessa expansão de umidade aqui. Mais água para cá. Para desmanchar esse amarelo. Um amarelinho mais clarinho aqui agora. Aqui já tá recuando um pouco na água, vou dar um reforço aqui nessa cor. Soltar água aqui para ir absorvendo na fibra do papel. E para cá, nessa praia, já tem um tom de areia aqui. Trazer um lavanda para cinzentar essa mistura. Mas ainda é uma mistura quente, né? Que tem essa lembrança desses reflexos aí. E talvez eu precise até escurecer mais por aqui. Então, quando eu preciso trazer pigmento mais intenso, ó, pego na pontinha aqui e ele atende, ele responde, né? Aqui esse mar. Ó, quando eu preciso da pontinha, muito precisa.
Tudo aqui vai ter informações mais escuras, que eu até posso tentar aproveitar para já deixar uma informação mais solta, mais perdida por aqui. Aproveitar essa umidade. Aqui ele tinha aquela montanhazinha. Agora com o pincelzinho limpo consigo desmanchar algumas informações. Quero trazer um pouquinho de água aqui, um brilho refletido. Então, um pouco de água para abrir esses espaços. Aqui também vou dar uma desmanchada nessa divisão dessa borda aqui, para ficar um pouco mais solto essa informação. Acho que dá para começar a pensar no céu, talvez. Vou pensar um pouco mais nessa areia. Um pouco de sépia com lavanda. Escurecer algumas informações por aqui. Posso também pensar nessas pedras que entram aqui nessa mancha. Não quero contaminar muito ali ainda. Esse azul do mar é um azul já bem quente, né? Nesse cenário. Ele não é um azul muito puro. Então, dá para escurecer mais. E até para ajudar a destacar essa área de reflexão aqui. Pincelada de textura. Tentar corrigir aqui essa linha do horizonte. Acabei perdendo um pouco. Subir ela um pouquinho. Uma margem de erro. Se você quiser fazer essa linha mais precisa, você pode estar com o trabalho bem seco e colocar uma fita para fazer essa linha bem certinha. Acho que agora eu vou para o céu. Vou deixar uma janelinha do lado aqui para eu ver o que está acontecendo na gravação desse vídeo. Legal. Acho que ainda está muito claro aqui, mas eu vou começar de novo no céu. Vou molhar de novo aqui. O papel ainda tem umidade na polpa, dá para ver
pela ondulação. Então, eu vou molhar de novo aqui. Nessas áreas que eu quero efeitos difusos. E aí, eu vou começar a pensar a cor desse céu cinzento que tá lá em cima. Lembrando que tem água agora aqui, então toda a mescla que eu criar aqui no godê, ela tem que estar um pouquinho mais densa do que se eu fosse fazer no papel seco, né? Porque essa água vai atuar diluindo aqui essas cores. Vou inclinar um pouco mais. Aconteceram acidentes aqui no cantinho, escorreu mais água do que eu estava imaginando, mas ali vai ser uma área que dá para corrigir depois que dá uma secada. Pintar céu é uma brincadeira de manchar, né? Pode ser bem soltinho. Tirar o excesso de água que ficou por aqui. Aqui eu achei que penteou muito esse escorrido, acho que eu inclinei demais, então eu vou dar uma desmanchada aqui nessa informação. Enquanto o papel está molhado, a gente pode misturar as cores no próprio papel, né? Interessante isso também. Aqui para baixo eu já quero uma cor mais clarinha. Então, vou absorver esse excesso aqui de água. É interessante que esses acidentes assim aconteçam, porque aí vocês veem também como que eu vou fazer para retornar, né, aquele lugar ali que ficou estragado, digamos assim, nesse momento, e que vocês saibam que tem possibilidade, né, de fazer essas correções ao longo do trabalho, que um acidente assim não é uma condenação para o trabalho, dá para tem bastante oportunidade ainda aí de corrigir. Esse cerúleo eu adoro trabalhar no úmido. Ele empurra as outras cores, ele tem uma velocidade de expansão bem legal. Se você não viu o vídeo anterior, a avaliação das tintas da Sennelier, esse cerúleo aqui é da Sennelier. Só tem que tomar um cuidado com ele quando você usa amarelo para não esverdear o trabalho. É um pouquinho mais de informação laranja por aqui.
um pouquinho de informação violeta nessas nuvens que invadem. Um pouquinho pertinho do sol. Aqui ainda continua molhado aqui em cima. Eu consigo agregar um pouco mais de informação escura por aqui. Usando a fotorreferência mais como inspiração de cor. Tô tentando não ser muito literal. Aqui já tá seco, ó. Deu uma texturizada no cantinho aí da pincelada. Não gostei daqui. Trazer um violetinha junto pra não esverdear essa área. Agora acho que eu vou corrigir essa montanha aqui. Que acabei arruinando, coitada. Trazer mais cor escura pra cá. E um amarelinho. Mais uma escurecida aqui também. A água também lavou esse lado. E aqui não tem problema eu invadir muito as áreas de pedra, porque vai ser tudo mais escuro para lá. E ajuda a dar um pouco mais de dimensão também para essa área clara.
posso escurecer bastante para cá, que tem espaço para essa luz. Aqui uma faixinha de um barranco. Ajuda a dar um pouco mais de dimensão também para esse reflexo na areia úmida. Um pouco de água aqui para deixar umas texturas. Os respinguinhos ajudam a quebrar um pouco a regularidade da mancha. Agora eu vou secar o trabalho para poder fazer os detalhes a seco. Se eu começar a fazer os detalhes que puxam essa perspectiva da cena a úmido, vai ficar muito difuso. E aí a gente perde um pouco essa nitidez nessa área, né? O restante tá tudo tão difuso que aí a gente perde um ponto focal, né? Absorver aqui embaixo esse excesso que tá descendo. E agora, enquanto ainda não tá completamente seco, tá meia secagem, em alguns lugares eu vou precisar fazer mais uns respingos para ver se dá mais dimensão nessas manchinhas. Enquanto o trabalho aqui dá uma secada e o papel esfria um pouquinho, quero convidar vocês para conhecer o meu curso Animais em Aquarela. É um curso online, as aulas são ao vivo e ficam gravadas. Vou mostrar para vocês aqui algumas das nossas aulas recentes. A gente já tem mais de 50 aulas até o momento e o curso ele é vivo, né? É um curso que todo mês a gente tem uma aula ao vivo nova e essas aulas ficam gravadas em qualidade Full HD. Lá na plataforma da Hotmart, que é uma plataforma segura, super confiável aí, muito conhecida no mundo todo, né? E a gente tem, além das aulas ao vivo, a gente tem desafios, algumas aulas gravadas, e nesses desafios eu proponho alguns estímulos a mais do que apenas seguir a referência como inspiração para nossa pintura, como foi essa aqui, em que a gente realizou a aula invertido, mudando um pouco a perspectiva do olhar e forçando a gente a sair um pouco do automático, né, na nossa pintura. Olhando por outra perspectiva, a gente aprende a entender melhor as massas, os valores tonais, como que a luz está interagindo com a imagem, sem ficar preso aos símbolos. Ah, isso é um olho, isso é um focinho. Então, esse desafio aqui foi bem legal. Foi uma das nossas aulas ao vivo. E o mais recente aqui, que foi essa aula em que a gente usou uma referência monocromática e trouxe cores com correspondência ao real, mas sem ter esse apoio da imagem referência para a questão das cores. Então a gente teve que inventar as cores e também foi um desafio muito legal. Força a gente a pensar sobre outras maneiras de fazer a nossa pintura. Então, todo mês a gente tem as aulas ao vivo, regulares, e esses desafios que são um convite, um estímulo a mais para pensar a nossa pintura realista em aquarela. Vamos voltar aqui agora para a pintura. Vou fazer um pouquinho mais de informação de azul aqui. Achei que tinha uma área muito grande, uniforme, dessa
dessa cor, espichar um pouco esse tom quente aqui do entardecer. Um pouquinho mais de laranja aqui. Do lado, para dar mais destaque para a luz aqui do flat. Vou puxar agora umas informações mais nítidas aqui nesse plano, nessa diagonal lateral aqui. Eu escolhi essa foto porque ela tinha um potencial de sugerir uma perspectiva lá no horizonte, mas ainda assim tem um movimento de diagonais aqui na composição que ajuda a conduzir o olhar. E aí essas informações lá atrás, eu quero elas nítidas, mas eu não quero elas muito saturadas, a ponto de chamar atenção demais. Então, vou ter que ter um cuidadinho extra aqui. Sugerir algumas formas um pouco mais definidas. A cor, ela é mais densa no pincel, mas ela não tem um valor tonal tão escuro em comparação ao que está próximo aqui. Também tem uma certa variação dessas cores. E eu ainda tenho um pouco de textura de pedra para fazer aqui. Tem margem. E os postezinhos. Esses postezinhos, eles têm uma tonalidade meio avermelhada, mas eles já estão bem na sombra, né? Vou testar em um aqui e ver como é que vai ficar. Se vai ficar muito destacado, eu posso acinzentar um pouco mais. Conforme eu vou vindo lá de trás um pouquinho mais transparente e para cá eu posso ir trazendo esses postezinhos um pouco mais carregados de cor. E sugerindo essas perspectivas também, né? Para fazer a pontinha, a gente vai moldando no próprio godê, né? Um pouquinho desse. Para cá, tem uns postezinhos na cena que eles estão recebendo mais transparência por conta desse reflexo mais direto aqui nesse pedaço. Então, eu vou fazer eles com uma lembrança desse vermelho, mas com mais informação laranjada, né? Com mais interferência desse amarelo. E esses postezinhos também ajudam a estabelecer um pouco essa perspectiva dessa parte aqui da cena, né? Para ela fazer um pouco mais de sentido. Tem
uns postezinhos azuis também. Será que eu faço eles? Às vezes não vai agregar muita coisa. E vai ter um bem escuro que vai até lá em cima agora. Aí. E lá atrás tem uns postezinhos com um pouco de luz sendo refletida neles e eles estão meio cinzinhos. Então vou usar mais desse lavanda nessa mescla. E vou tentar fazer o risquinho mais fino ainda. Quase nem aparece. Eu vou fazer uns postezinhos azuis aqui. Parece que aqui tá meio vazio esse pedaço. É tipo uns carrinhos de barco. Vou fazer uma sombra agora para esses postezinhos. A luz é bem quente, então essa sombra tende a ser mais fria, mais violetada. E diluída, né? Não muito excesso de água aqui no pincel. Aqui já tá tudo bem mais escuro, porque tem uma sombra mais forte atuando por aqui. Tá bom. Termino o trabalho, lavei o pincel ali na água menos suja e já dou uma moldada nele para ficar guardadinho com as cerdas alinhadas e não vou deixar ele em pé como aqui. Esses aqui estão secos, mas não guardem seus pincéis úmidos em pé. Vou deixar ele de lado e de preferência, se vocês tiverem opção de deixar com a cerda para baixo, para não ficar a água infiltrando na madeira do cabo e diminuir aí a durabilidade do teu pincel. Vou secar e vou tirar a fita para mostrar para vocês. Tirar essas coisas horrorosas aqui de cena, que isso me incomoda um pouco. E vou assinar.
Conforme eu seco, eu testo a temperatura do papel com as costas da mão. Geralmente as costas da mão têm menos oleosidade que a palma da mão, então para evitar que manche também, né? E para sentir se o papel já está seco. Pela própria ondulação dele já dá para ver que já esticou de volta no aspecto inicial. Acho que eu vou assinar aqui nesse cantinho, porque aí ele vai estar numa área menos. Uma área um pouquinho menos ocupada de elementos da imagem, né? Traz o ponto focal para cá, vem essa diagonal para cá, para cá. Fica essa dinâmica aqui, né? E a gente sai assim com a mão toda estragada. Um pouquinho de violeta aqui nessa cor de assinatura. E já vou tirar a fita para vocês verem também. Tirar a fita e já colocar de volta lá no meu caderno. Guardando as fitinhas para utilizar depois, numa próxima pintura. Resultado aqui de uma pintura feita 100% com um pincel só. Então, se você vai aí viajar, fazer uma experiência de plein air, não precisa levar muito material, muito pincel. Um pincel só já dá conta de fazer uma pintura inteira, até com detalhes, né? Graças a essa pontinha maravilhosa aqui e pontas assim tão precisas, a gente consegue aí com pincéis de qualidade, nessas pontas que eles têm um cuidado, todo um cuidado, né, na fabricação aí. E eu já estou usando muitas pinturas desse pincel e a ponta segue exatamente como no dia que veio, muito precisa, muito fácil de fazer detalhes, além de fazer todas essas aguadas, essas manchas e texturas, né? E vamos colocar de volta no caderno, na parte que lhe cabe, que é isso aqui. Então, como ele já tem esse encaixezinho, é só ir encaixando as alcinhas aqui do papel e o trabalho já tá no sketchbook de novo. Sketchbook lindo da Start. Muitas pinturas já nele. Ele vem com essa alcinha aqui também para ficar fechadinho. Foi meu companheirão de viagem aí. E, gente, é isso para essa avaliação do pincel. Se vocês estão procurando aí um pincel mop para essas aguadas maiores, é um excelente material. E convido vocês a conhecerem os outros vídeos que a gente tem aqui no canal. Tem vídeo de avaliação de tinta para iniciante, tem vídeo sobre tinta profissional. Quero trazer mais desses conteúdos por aqui, então vão me dando um feedback por aí nos comentários, deixando as dúvidas de vocês, deixando sugestões também, de repente para próximos vídeos, conforme as minhas possibilidades aí de ter acesso a esses materiais, eu vou trazendo aqui para quem está buscando aí e quem quer conhecer um pouco mais, saber um pouco mais desses materiais antes de investir, né? E é isso, muito obrigada aí pela audiência, por assistir aqui até o final. Espero que tenha sido de utilidade aí para vocês conhecerem um pouco mais do meu processo das pinturas e também do que eu procuro testar nos materiais para entender o comportamento deles e usar eles da melhor forma lá no trabalho final.
Então esse foi o resultado da nossa demonstração e antes de encerrar esse vídeo, eu quero te convidar para, se você acompanhou essa pintura, fez sua aquarela por aí, me envia que eu vou adorar ver o seu trabalho. Pode me marcar lá nas redes sociais, vou deixar todas as minhas redes aqui na descrição do vídeo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!